E então, vamos começar, manas. Vou passando aqui. Vamos lá. É a revisão da aula 2 primeiro. Eu vou falar as palavras e vocês repetem na casa de vocês. É sempre muito importante a gente trabalhar com a repetição, para que a gente consiga gravar, memorizar aquelas palavras, porque, claro, uma enxurrada de conteúdo às vezes fica muito confuso. Então é sempre bom repetindo. Assim como as lições, seria melhor fazer escrito mesmo, porque isso ajuda na fixação daquele conteúdo. Então, eu vou falar e vocês repetem em casa. E caso alguém tenha alguma dúvida, manda no comentário. Me é mim. To see é ver. Para aquelas que não estavam nas outras aulas, to see é a forma do infinitivo, ou seja, os verbos terminados em it, are, ir. Então, to see está no infinitivo. A gente tem essa partícula to. Agora, se eu quisesse falar veja, seria só see. Então, a gente retira a partícula to. Agora, really. Realmente, verdade? Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade na pronúncia do really, por causa dessa parte do comecinho. Really. Mas é só ir treinando com o tempo você vai aprendendo. See you. É te vejo. Então, você está no final assim, de uma conversa com alguém, você vai dar tchau e fala see you. Inglês. Lembra que English a gente escreve com E maiúsculo. E algumas palavras também no inglês a gente vai ter essa diferenciação. News. Notícia, noticiário. Goodbye. Tchau. Bye. Tchau. Friend, amigo, amiga. Car, carro. To talk, conversar. Se eu quisesse colocar esse to talk no gerúndio, o que eu faria? Eu tiraria a partícula to e acrescentaria o ing e ficaria talking, conversando. Então, quando vocês querem deixar o verbo no gerúndio, vocês retiram a partícula to e colocam o ing. Como que a gente identifica o sujeito? Bom, o sujeito é aquele que executa a ação e ele corresponde sempre a um pronome pessoal do caso reto. Lembrando, gente, que isso é só uma revisão da aula 2, então eu indico que quem não fez, assista a aula 2 e a aula 1 também. O verbo principal, como que a gente acha o verbo principal numa frase? Ele vai estar colado com o sujeito. Então, se eu tenho he is é o verbo principal e he é o sujeito. Então, he is. Ou, por exemplo, Patrick is. Patrick é o sujeito, que equivale a he. E is é o verbo principal. Por exemplo, se eu falar Patrick está trabalhando, eu falo Patrick is working. Is ainda é o verbo principal, porque ele vem depois do sujeito. E working é complemento. Aqui, adjetivo. O adjetivo ele vem antes do substantivo. Então a gente fala fast food e não food fast para falar comida rápida. Então lembrem sempre disso. E no inglês, os adjetivos eles mantêm a forma deles em gênero e número. Então, independente do gênero que eu estiver me referindo, vou manter o adjetivo daquela forma. Não vou acrescentar um a, um o no final, como no português às vezes. E no número também. Então, se eu estiver falando sobre. Vamos lá. Se eu estiver falando que vocês são velhas, por exemplo, vocês são velhas. Eu coloco you are young. Old. Vocês são velhas. Eu não coloco old. E se eu for falar, vocês são jovens. You are young. Eu não falo youngs. Eu falo young. Que é jovem.
Aqui a gente tem alguns adjetivos, eu vou repetir e vocês repetem em casa. E vocês fazem esse trabalho de repetir em casa, na frente do espelho, muito bom, com uma certa frequência para poder memorizar. Nice, nice. Intelligent, intelligent. Smart, smart. Ambitious, ambitious. Great, great. Fat, fat. Tall, tall. Short, short. Beautiful, beautiful. Or beautiful, beautiful. Handsome, handsome. Ugly, ugly. Old, old. Young, young. Big, big. Small, small. Clean, clean. Dirt, dirt. Good, good. Bad, bad. Rich, rich. Poor, poor. Expensive, expensive. E esse caro, cara, é para você dizer que um objeto é caro. Nossa, que é muito caro. Então, expensive é para falar caro, cara de objeto. Não é uma questão de tratamento, né? Wonderful, wonderful. New, new. E aí vocês reparam, lembra? News é notícia, noticiário. E new é novo. Cheap, cheap. Easy, easy. Difficult, difficult. Vocês acham que essa aula está sendo easy ou difficult? Como está sendo para vocês? Comentem aí. E tudo bem estar sendo difficult. Escrevam, porque é bom vocês escreverem. Married, married. Single, single. Happy, happy. Sad, sad. Ó, muito bom. Algumas pessoas estão achando fácil, isso é muito bom. Verbo to be conjugado, gente. I am, I am. You are, you are. He is, he is. She is, she is. It is, it is. Lembrando que it is a gente utiliza para coisas, não para pessoas. Quando eu falo it is working, eu estou falando isso está funcionando, porque o verbo to work pode ser tanto para trabalhar quanto para funcionar. Isso foi uma das tarefinhas da aula passada? Não, da primeira aula. We are, you are, you are, they are, they are. Agora o verbo to be conjugado na forma negativa. I am not, I am not. You are not, you are not. He is not, he is not. She is not, she is not. It is not, it is not. We are not, we are not. You are not, you are not. They are not, they are not. Lembrando que a gente tem a contração, mas vocês não precisam realmente memorizar a contração agora. Então, não é o momento ainda de vocês memorizarem. Mas a forma como você pronuncia a contração é aren't, aren't, que significa are not, aren't, ou isn't, isn't, que é is not. E pro an, é do jeito que é o é not. Não tem uma forma contrária, exatamente dele. Aqui a gente tem as frases interrogativas com o verbo to be. Lembra que a gente faz uma inversão. A gente coloca ele antes do pronome pessoal, do sujeito da frase, né? Então, por exemplo, is it good? O pronome pessoal, o sujeito da frase é it.
Is vai vir na frente. Então, is it good? E aí as respostas, yes, it is, sim, é, ou no, it's not, no, it isn't, que é não, não é. A gente está acabando a nossa revisão da aula passada. Agora vamos revisar as expressões. Take our time. Take our time. Não tem pressa. Então, não tenha pressa de aprender inglês, sim, tão rápido. Vai revisando as aulas. Vê uma vez, 2 vezes, 3 vezes a mesma aula. Se precisar colocar, por exemplo, ao invés de colocar no vezes 2, colocar no 0,5 para ver como fala, faz isso também. É importante aprender cada parte, não tentar correr. As aulas vão ficar gravadas, então fiquem tranquilas quanto a isso. That's it. That's it. É isso. It's all set. It's all set. Está tudo combinado. I got it. I got it. Eu entendi. Então, sempre que vocês entenderem alguma coisa que eu falar aqui, aí vocês falam na casa de vocês. I got it. Que aí vocês vão treinando. Never mind. Never mind. Deixa pra lá. E aí, o I got it pode ter a forma got it, que é entendido, ou got it, que é entendeu. Ok? Agora vamos revisar os números. 0, 0, 1, 1, 2, 2. Repara que tem o izinho na hora que a gente vai pronunciar. Então, 2, 3, 3. Repara que tem um som de F. Então, é free, free. 4, 4, 5, 5. 6, 6. 7, 7. 8, 8. 9, 9. 10, 10. 11, 11. 12, 12. E agora a gente vai para a aula 2. Bom, vamos iniciar a aula 2. Vamos começar com a outra parte dos números, que são os números de 13 a 19. Se vocês tiveram dúvida agora nessa revisão, voltem na aula 1 e na aula 2. Agora vamos começar a aula 3, né, gente? Eu coloquei a aula 2 aqui, mas é a aula 3. Desculpem aí o erro. Se vocês tiverem dúvidas do que a gente falou até agora, voltem na aula 1 e 2. Vamos lá. Os números usados para teens. É do 13 ao 19. Teens significa adolescentes. Então, é do 13 ao 19. A gente sabe que hoje em dia, né, a gente se fala de adolescência tardia, então isso está mudando. Mas, no inglês, para decorar, mais fácil, é dos 13 ao 19. Vamos lá. 13. Repete em casa. 13. 14. 14. 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Então, um jeito de vocês decorarem é anotar tudo isso e ir repetindo. Então, anota agora do 0 até o 19. Não agora exatamente, mas depois da aula e vão tentando decorar. Agora vamos para a parte da gramática. Vamos aprender sobre os artigos. Temos o artigo definido, que é o the, não é de, é the. Ele é como se fosse um som de Z. Que nem Z, a gente tem o the. Então, para vocês entenderem, às vezes o TH, ele vai ter um som de Z ou um som de F, por exemplo. Então, the, o, a, os, as. E, basicamente, assim, a gente pode utilizar ele tanto para o feminino quanto para o masculino, enfim, independente do gênero, e também para o plural singular. Ele é bem inclusivo, é interessante. E a gente não usa o artigo the antes de um nome próprio. Então, por exemplo, the Patrick is old.
Isso está incorreto, porque você não precisa utilizar antes do nome próprio. Então, é Patrick is old. E a gente tem a parte dos artigos indefinidos, que é o a, uma, ou o an, uma. E essa parte, às vezes, as pessoas têm um pouco de dificuldade. Então, para vocês entenderem, o a gente vai utilizar antes de uma palavra que começa com consoante. E o an antes de uma palavra que começa com vogal. No entanto, a regra não é bem essa. A regra, realmente, é em relação aos sons. Então, se são sons consonantais ou sons vocálicos. Só que nesse início, é melhor vocês pensarem mais assim, começa com consoante, começa com vogal. Vai ficar mais fácil. Então, coloca A mais consoante e N mais vogal. Fica um pouco mais fácil de aprender. Porque com o tempo, né, vocês vão perceber que tem a ver com o som. Então, por isso que eu coloquei, nem todas as palavras elas vão seguir essa regra. Vamos lá, um exemplo. Um carro, a car. Uma maçã, an apple, an apple. E é importante vocês perceberem, indefinido, por quê? Porque não é redundante, né? Porque não é definido, não é uma coisa, não é aquele carro específico, não, é um carro. É aqui. Os artigos, aí é que eu já falei, né? Que são sons. Por exemplo, aqui a gente tem alguns exemplos. An hour, an hour. Teoricamente, se a gente for seguir a regra da consoante e da vogal, não faria sentido ser an, seria a hour. Só que hour tem um som vocálico. Então, por isso que é o an hour, uma hora. A mesma coisa, a gente repara aqui embaixo, que é a esse talvez fique um pouco confuso, porque é a university. You, você pensa, mas é IU que se fala, que se pronuncia, teria um som vocálico. Não para o inglês, porque para o inglês, you é, por exemplo, você. Lembra que começa com Y? Então, you, quando começa com esse som, you, para eles é um som consonantal e não um som vocálico. Então, tentem lembrar disso quando vocês verem, por exemplo, you, para tentar decorar mais fácil. Mas lembrando que isso vocês vão aprender com o tempo. Aqui, deixa eu ver se tem. A bird, que a Giovana mandou aqui no grupo, eu não sei se é uma dúvida, se isso tá certo ou errado. Gi, seria isso? Um minuto, gente, que o negócio aqui, meu chat travou. Calma aí. Ele tá, tipo, carregando, sabe? Quando ele terminar de carregar, eu vejo, mas eu sei que responderam, mas não tá dando. Não tá indo. Ó, vou continuar e depois que ele carregar, aí vai. Porque ele tá, tipo, com aquela coisinha de carregando, sabe? O vocabulário é airport, que é aeroporto. Apple é maçã. Beans, feijão, que a gente costuma comer assim com uma certa frequência. Beans, feijão. Box. Repara que não é box, é box. Repetem aí na casa de vocês. Box. Dear, querido, caro, querida. E aí repara, esse cara é de querido e não é caro de expensive, de um objeto caro. Dog,
dog, cachorro. Aqui, deixa eu só mudar aqui, gente, que minha segunda tela. Eraser, eraser, apagador, borracha. Eraser, eraser, apagador, borracha. Exactly, exactly. Repetem, na casa de vocês. Exactly, exactly. Eu acho uma palavra bem bonita, sendo sincera. Exatamente, precisamente. Exactly. Home, home. É casa, lar. Então, quando você está falando do seu lar, você fala home, my home, minha casa. Hotel, 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 hotel. É o mesmo jeito que escreve. Então, fica um pouco mais fácil. Tem algumas palavras em inglês que é basicamente o mesmo jeito que escreve, só que você fala de um jeito diferente. Hour, hour, hora, hora. House, house, casa, casa. Aqui, aqui, mudando. Hungry, hungry, com fome. Hungry, com fome. Quem tá com fome aqui? Hungry. Eu sei que muitas vêm sem almoço, sem jantar, né? Então, just, que é só, somente, apenas, sem, simplesmente. Não sei se vocês lembram daquela época do Justin Bieber, que as pessoas falavam just. Por que ele corrigia? Porque é só, somente, apenas, sem, simplesmente, que não é o nome dele. Então, just não é. É só, somente, apenas, sem, simplesmente. Acho que talvez fique um pouco mais fácil de decorar. Kitchen, kitchen, cozinha. Kitchen, cozinha. My, meu, meus, minhas, minhas. To love, amar, adorar. Agora, se vocês forem pensar, como seria ame? Como que eu falo ame? Eu falaria love. E aí a gente tem uma questão. To love é amar, adorar. Lembra do to need, que você não pode colocar com o ing, porque você não pode falar precisando, porque é algo que não é palpável. Uma das exceções é quando a gente vê que não é palpável. Então a gente não pode colocar ing para falar precisando. A mesma coisa com to love. Você não tem não é tão palpável, então não vai ter essa modificação. Aqui, calma aí, mudar. Office, office. Quem faz home office? Então, quem faz home office aqui? Escritório, escritório. Então, é o escritório em casa. Então, home office. Parents, parents. São os pais. Às vezes as pessoas acham que é parentes, mas é pais. Parents. Pen, pen. Caneta, caneta. Rice, rice. Arroz, arroz. Rice, rice. Arroz. Right, right. Certo, correto, direito, bem. Repara, rise, right. Tentem fazer esse som desse R assim em casa. Então faz ra. Aí, right, rise. Fica um pouco mais fácil. Really. School, school, escola, colégio. Então, só repetindo. Office, parents, pen, rise, right, school. Deixa eu passar aqui. Um minutinho. Que meu negócio é meio lerdo. South, south, sul. Então, quando a gente vai falar, o sul do país seria south, south, sul. Teens, o grupo dos teens que a gente acabou de aprender, são jovens, os adolescentes. Umbrella, umbrella, é guarda-chuva. Umbrella Academy.
Não sei se vocês chegaram a ver essa série. Umbrella, guarda-chuva. Use it, use it, use it. Se eu falar used car, eu tô falando carro usado. Repara, used car, carro usado. Então tá ao contrário, né? É a regra do adjetivo e do substantivo. To look, olhar, parecer. To look, olhar, parecer. To prefer, é preferir. Como que eu falaria prefira? Eu tiro a partícula to e deixo prefer. Então, um minutinho. Aqui, deixa eu só mudar. Aqui. Um minuto, gente. Deixa eu... Tô tentando... Eu vou... Será que eu consigo reiniciar o chat? Eu sei que tem gente mandando mensagem. Se vocês quiserem, me mandem às vezes... Deixa eu ver aqui. No chat da gente do WhatsApp. Vocês podem mandar aqui no chat também do WhatsApp, porque aí eu consigo ver, porque esse negócio daí tá acontecendo. Vou ver aqui, se vocês mandaram. Carregou. Agora foi. Mas, Isa, vi aqui que você mandou no grupo, se a gente pode utilizar de maneira informal. Sim. Então, a gente utiliza de maneira informal. Assim como no português, tem palavras que, teoricamente, estariam erradas, mas a gente utiliza, e às vezes é integrada na nossa gramática. Isso acontece com o inglês também. Então, quando a gente fala que a língua é viva, porque pode ter essa integração também. E às vezes, de tanto usar, pode começar a integrar. Mas você pode usar de maneira informal, sim. Porque tem músicas, de fato, que utiliza dessa forma. Então, é mais, assim, uma forma casual, como se fosse uma expressão. Então, as expressões que a gente aprende, elas não seguem exatamente as regras que pautam, né, a gramática, mas não estaria errado. Então, só para fazer essa elucidação. E Gi, você pode colocar assim, an elephant. Por quê? Entendi, obrigada. Isso. Tá certo. Gi, estaria certo essa forma, porque você tem o an e depois vem a palavra elefante, que começa com uma vogal, e ela vai ter um som vocálico também. Então, vamos passar. Agora a gente vai para as preposições. Que bom que o chat voltou, mas vamos lá. Vocês podem continuar falando aqui. Então. Preposições. In, traduzido em, no, na. Que você está querendo dizer que algo ou alguém está dentro de um espaço ou de um lugar. In. Em, no, na. Agora, se eu falo in the, lembra? In the é T-H-E. In the. Eu estou querendo dizer que está dentro de um lugar específico. Então, eu estou especificando qual é o lugar. Se eu falo, por exemplo, in the box, então eu estou falando que está dentro da caixa. Então, é um lugar específico.
On é em, no, na também. Mas é utilizado para você falar que está sobre alguma coisa, em cima de alguma coisa, em cima de uma superfície. Aí aqui a gente tem um exemplo. The box, lembra? Box is on the table. A caixa está na mesa, ou seja, a caixa está em cima da mesa. On the. Então, on the é em mais a. Então, é em mais um artigo definido. E aí você está falando que está em cima daquela mesa, que você está conseguindo ver, não é uma mesa qualquer. A gente continua as preposições, né? O at, que é traduzido como em, no, na também. Reparem que a tradução é a mesma, meio que a mesma, só que a gente difere a forma para que ele é utilizado, né? Então, é um local específico ou um ponto exato. Local específico ou ponto exato. E o at, ele tem mais regras. Então, você pode utilizar ele com o verbo to look, que é olhar. Look at me. Olhe para mim. Look at me. Olhe para mim. Então, look at me. Look, ele está no imperativo nesse momento. At me. Olhe para mim. E também você pode usar para as horas. Ele simboliza como se fosse o às 11 horas. Às 10 horas. Então, at 10 o'clock. O'clock a gente utiliza para falar que são as horas exatas. Então, vou passar aqui, que vai ter uns exemplos. Ó, look at me, please. Olhe para mim, por favor. I need to go at 1 o'clock. 1 o'clock. Eu preciso ir às 1 hora. I am at the airport. Airport. Eu estou no aeroporto. Airport. Reparem que aqui a gente tem um at the. Por quê? Porque é um lugar definido. Então, a gente usa o artigo definido, the. Então, é um lugar exato. Eu estou no aeroporto. Eu não estou em qualquer aeroporto. Eu estou nesse aeroporto. Continuando. To. Aí talvez fique um pouco confuso. Mas temos a preposição to. Não é a partícula to. E ela se traduz como para, indicando uma direção ou uma finalidade. E from significa de, do, da, e é usado para um local, para expressar a origem de algo ou de alguém, né? Aqui há alguns exemplos. We are from Brazil. Nós estamos no Brasil, ou nós somos do Brasil. We are from Brazil. Patrick is going to home. Eu coloquei Pedro ali, gente, mas é Patrick, também é a tradução, que foi errada. Então, Patrick está indo para casa. Então, going to para casa. About pode ser traduzido como sobre, acerca de, a respeito de. Então, esse sobre não é sobre alguma coisa, não é um objeto sobre alguma coisa, não. Eu estou falando a respeito de. Então, esse sobre tem o sinônimo de a respeito de. E aí, em alguns contextos, a gente coloca como em. Em, né? Agora, where, onde. Where, onde. Agora, quando eu falo, where are you? Onde você está? Where are you? Onde que vocês estão? I am in the hotel. I am in the hotel. Eu estou no hotel. Ou eu poderia falar, I am in my home. Eu estou na minha casa. Aqui. Aí aqui a gente tem a questão das perguntas, né? Que em inglês, geralmente, as preposições em perguntas, elas vêm no final da frase. Então, por exemplo, para onde você está indo? Para onde você está indo? Repare que o para
é a primeira palavra daquela frase. Mas na tradução, where are you going to? O to é a última palavra da frase. Então, reparem que quando tiver no português, vai ser basicamente assim, a primeira palavra da frase, enfim. E no inglês, quando você traduz, você coloca em último lugar. Agora, where are you from? De onde você é? Respondam. De onde vocês são, respondam com a resposta completa aqui no chat. I am from São Paulo. Eu sou de São Paulo. E vocês? De onde vocês são? Vou aguardar algumas responderem. Escrevam de onde vocês são. Não só a palavra, mas a frasezinha. I am from São Paulo, a Giovana. I am from Rio de Janeiro. Olha, São Paulo, Jandira. São Paulo também. Eu sei que a gente tem colegas de vários lugares, na verdade. Santo André, São Paulo, Carapicuíba. Agora eu vou continuar. Mas muito bom. Falaram certinho. Então, assim, só uma questão. Não sei se é questão de digitação. O I, ele sempre vem como maiúsculo, a letra. O Izinho, ele é maiúsculo. Então, I am from Jandira, por exemplo. O Izinho, ele vai ser maiúsculo. Então, isso. Agora vamos passar. A gente vai aprender algumas outras expressões, pessoal. Vamos lá. I am in. I am in. Eu topo. I am in. Eu topo. No way. No way. De jeito nenhum. No way. No way. De jeito nenhum. By any chance. By any chance. É por acaso. Então, às vezes, ela é utilizada no final de uma pergunta. Então, se você pode me emprestar tal coisa por acaso. Então, ela é utilizada no finalzinho. Step by step. Step by step. Essa lembra o little by little. Step by step. Passo a passo. I will be right back. I will be right back. Eu já volto. I will be right back. Eu já volto. Então, agora eu vou voltar aqui. Um minutinho. Tem parte que acho que seria interessante a gente fazer a revisão aqui. Vamos rever essas palavras novamente. Eu sei que às vezes é cansativo rever, mas é importante porque a gente vai esquecendo. Então, por exemplo, sempre que vocês assistiram a aula agora, depois de 2 horas, faz a lição. Não faz assim logo em seguida. Faz depois de 2, 3 horas. Porque aí a gente vai esquecendo e aí isso você faz o seu cérebro, somente ela fixar melhor. Vamos lá. Airport. Airport. Aeroporto. Airport. Apple. Apple. Maçã. Beans. Beans. Feijão. Box. Box. Caixa. Dear. Dear. Querido. Caro. Dog. Dog. Cachorro. Eraser. Eraser. Apagador. Borracha. Exactly. Exactly. Exatamente. Precisamente. Home. Home. Casa. Lar. Hotel. 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 Hour. Hour. Hora. House. House. Casa. Hungry. Hungry. Com fome. Se eu falar I am hungry, eu estou falando estou com fome. Just. Just. Só, somente, apenas e sem simplesmente.
Kitchen, kitchen, cozinha. A gente vai ter uma aula só para aprender, por exemplo, as partes da casa. My, meus, meu, minha, minhas. To love, amar, adorar. E aí a gente entra com a perguntinha da Isa, que é: posso utilizar love de forma informal? Pode. De forma informal, pode. Entra na questão das expressões. Mas, teoricamente, love não teria o ing porque não é um verbo que a gente consegue visualizar, como o to need. Office, escritório. Parents, pais. Pen, caneta. Rice, arroz. Right, certo, correto, direito, bem. School, escola, colégio. South, sul. Teens, jovens, adolescentes. Umbrella, guarda-chuva. Use it. To look. Olhar, parecer. Por exemplo, use it. Repara que ele começa com U, começa com uma vogal. Mas ele tem um som consonantal para o inglês, que é o you. You, você, começa com Y. Então, you, use it. Ele tem um som consonantal, não um som vocálico. Então, entra na mesma regrinha do que a gente tinha aprendido. Tem mais relação com o som em si do que com a letra. Então, por exemplo, se eu falar I used car, um carro usado. To look, olhar, parecer. To prefer, preferir. Então, essa foi a revisão das palavrinhas, que é importante. E agora, eu vou falar algumas coisas e eu quero que em casa vocês deem a resposta, ou mesmo aqui no chat. Então, para a gente poder treinar um pouquinho. Vou colocar aqui na minha parte das lições, porque fica mais fácil. Deixa eu ver. Vamos lá. Eu não vou compartilhar a tela, porque senão vocês vão ver a resposta logo em seguida. Mas vocês mandem aqui no chat o que vocês acham que é, como se escreve. Se eu falar he is smart, como que fica em português? He is smart. Também, se tiver vergonha, assim, por exemplo, de escrever aqui, tudo bem. Então, não precisa também. Mas respondam na casa de vocês. He is smart. Ele é esperto. Quem que é o pronome pessoal do caso reto? É o he. E quem é o verbo principal? É o is. E quem é o adjetivo? É esperto, smart. Agora, quando eu falo you are wonderful. You are wonderful. Eu falo you are wonderful ou eu falo you are wonderfuls? Porque tá no plural. Como que eu falo? Se tá no plural, eu acrescento um S, acrescento um ES. O que eu faço quando tá no plural um adjetivo? Eu deixo na forma natural. Lembra, adjetivo a gente não modifica nem número nem gênero. Então, fica you are wonderful. Vocês são maravilhosos. Agora vamos pensar como seria em inglês. Ela não está jogando. Ela não está jogando. Como que vocês escreveriam isso em inglês? Ela não está jogando. She is not playing. She is not playing. Então, she is not playing. Jogando. Jogando é um verbo que está no gerúndio. Então, a gente precisa do ing. Então, vira playing. Playing. Não tem a partícula to. Não tem. Porque senão seria, vai, she is not to play.
She's not to play seria ela não está jogar, seria estranho. Então, she is not playing. E o NG. Como que eu falo? Vocês não são baixas. Vocês não são baixas. You are not short. You are not short. Para que eu não falo short, eu falo short. É um T quase mudo. Short. Se eu falar, is he alright? Eu estou falando uma frase afirmativa, interrogativa ou negativa? Como que tá essa frase? Is he alright? Pense, como que tá essa frase? Ela tá numa interrogativa. Por quê? Porque eu inverti o is e o he. Então, eu inverti, né, o pronome pessoal do caso reto com a forma do to be conjugada. Então, se eu quisesse falar, fazer uma afirmação, eu falaria he is alright. He is alright. Que é ele está bem. E se for uma pergunta, seria ele está bem? Agora, se eu falar nós estamos indo para o aeroporto. Nós estamos indo para o aeroporto. Pensem como ficaria se fosse uma pergunta e como ficaria se fosse uma afirmação. Nós estamos indo para o aeroporto. Seria, se fosse uma interrogação, uma interrogativa, né? Are we going to the airport? Indo para, going to the, indo para o aeroporto. Então, eu estou indo para um local específico. Então, eu estou to, que é não é a partícula, agora a gente está falando da preposição, que significa para o aeroporto, o. Então, é um aeroporto definido. Então, are we going to the airport? Isso é uma pergunta. Se eu quisesse fazer uma afirmação, eu falaria we are e não are we. Agora, se eu falo elas são legais? Estou fazendo uma pergunta. Como que eu escrevo? Elas são legais? Eu ficaria are they nice? Are they nice? E se eu quisesse fazer uma afirmação, seria they are nice. E se eu quisesse falar que elas não são legais, seria they are not nice. Agora vamos a alguns exemplos, né? Algumas perguntas em relação ao uso do where. Vamos lá. Quando eu falo onde está o Patrick? Onde está o Patrick? Como que eu traduzo isso? Where is Patrick? Where is Patrick? Por que eu não coloco o the, que é o artigo definido? Porque lembra, antes de um sujeito, né? Antes de um nome próprio em si, antes de um nome próprio, um sujeito que é nome próprio, você não pode usar o the, você não pode usar o artigo the. Então, where is Patrick? Aí, se eu for falar, ele está... ele está no carro. Eu falo... Vou esperar vocês pensarem. Ele está no carro. Seria... He is in the car. He is in the car. In the, porque
é um lugar definido. Ele está no carro. Em mais o no. Ele está no carro. Qual que é a tradução para como elas estão? Uma pergunta. Como elas estão? Como que é a tradução de como elas estão? Ficaria how? How é como? How? How are they? How are they? Repara. How are they? Como? How? Estão. É are que vem antes do pronome pessoal, caso reto. Elas, que é they. How are they? How are they? Reparem também agora de novo. Quando eu falo de onde você é, de onde você é, repara agora que o de onde, tipo, qual é a sua origem, ele tá no começo da frase. De onde você é? De onde você é? Onde é where? Where? Então, onde é where? Mas e esse de? O que que ele é? Ele é uma preposição. Ele é a preposição from, que designa a origem. E onde que ele vai na frase, quando eu estou fazendo uma pergunta? Ele vai no final da frase. Então, where are you from? From tá no final. Eu não estou falando onde você é de. Não estou falando isso. Mas no inglês a gente tem essa inversão. Então, sempre que você ficar em dúvida nessa questão da preposição, pensa no where are you from? Porque é uma das frases assim mais usuais, né? Então, from tá no final, mas quando eu falo de onde você é, eu tô falando no começo. Agora eu quero que vocês percebam. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem de aula ainda, se dá tempo. Acho que dá um pouquinho de tempo. Deixa eu colocar aqui. Quero que vocês percebam a questão da pronúncia. Vamos revisar um pouquinho essa parte da pronúncia? Quando eu falo thanks, que é obrigada, o som do TH, ele tem um som de F, thanks. Mas quando eu falo Z, o TH, ele vai ter um som de Z. Então, thanks tem um som de F e Z tem um som de Z. Então, para vocês, a gente vai ter uma aula, acho que talvez a aula que vem comece com essa parte de pronúncia, para vocês conseguirem memorizar mais. E o que vocês acham? Começa com essa parte de pronúncia? Vocês têm muita dificuldade na pronúncia? Como é para vocês isso? Então, por exemplo, a gente tem esse TH que ele vai ter esses dois sons distintos, né? E tem uma forma da gente posicionar nossa língua. Então, por exemplo, se você posicionar sua língua entre os dentes, levemente para fora da boca e prender com seus dentes, você vai conseguir falar. Vai, ó. Se você falar Zé, você tá tocando aqui na parte do seu dente da frente. Zé. Você fala thanks. Você não toca no seu dente da frente. Então, essa é uma das formas, né, de você entender como que pronuncia determinada palavra. A mesma coisa quando eu falo right. Então, você precisa posicionar sua língua para que ela toque aqui no céu da boca. Right. E aí você pode falar ra, re, ri, ro, ru. Então, right. Eu sei que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade para falar isso. Mas depois a gente vai ter, novamente, uma aula só dessa parte de pronúncia. Eu entendo, Mona. Eu também tinha muita vergonha de falar errado, especialmente porque no colégio que eu estudei, quase todo mundo falava inglês. Então, ficava com vergonha, né, de falar, né, de mostrar que eu não sabia. Então, assim, entendo essa questão da vergonha, sabe? Mas com o tempo, a gente vai aprimorando. Não tenha vergonha de falar sozinha. Então, fala sozinha, fala na frente do espelho, vai treinando.
E também com as nossas manas do curso, porque todo mundo está no mesmo nível